Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o nosso quadro Me Conte Sua História Sobrenatural. O título da nossa história é Não Diga Esse Nome Ruim. Meu nome é Eduardo, moro na Bahia, na cidade de Feira de Santana. Tenho alguns relatos para contar. Então, o relato que vou contar aconteceu comigo há alguns anos atrás, aqui mesmo na cidade de Feira de Santana. Nessa época eu namorava uma garota que morava em um bairro pouco distante do meu. Então nós sempre passávamos o final de semana juntos. A casa dela era enorme e dividida em duas partes no terreno. A dela e a da mãe dela, que segundo relatos da mesma, acabou tendo um envolvimento com uma pessoa que mexia com magia negra. Sempre percebi um ar diferente no ambiente por diversas vezes vi vultos e já cheguei até a ouvir vozes me chamando. Isso me deixou de início assustado, mas como a gente só tinha o final de semana para se ver e ficarmos juntos, eu acabava deixando de lado para ficar de chamego com ela. Uma certa vez a mãe dela viajou para a casa de parentes e a gente ficou só. Saímos à noite para comer algo e logo voltamos. Ao chegar, tomamos um banho e fomos ver um pouco de TV. Ela estava um pouco irritada com um problema que teve no trabalho, que se não resolvido, ia acabar prejudicando-a, e começou a xingar o nome da desgraça a toda altura. Eu pedi para ela se acalmar e parar de chamar esse nome ruim. E em um determinado momento em que estávamos deitados vendo série, ouvimos um berro alto, como se alguém estivesse gritando. Havia uma janela que ficava na cabeceira da cama. Estava entreaberta. Ela fechou ligeiro e me perguntou: "Tu ouviu, nego?" E eu disse: "Sim." Aí ela agarrada a mim, assustada. Ficamos ouvindo correntes se arrastarem no chão, fazendo um enorme barulho, seguido de gritos assustadoramente altos. Ficamos por alguns minutos paralisados. Então eu decidi sair e olhar, pois achava que era alguém pregando uma peça, já que mais duas pessoas tinham a chave da casa da mãe dela. Após me armar com um facão, fui lá fora ver na varanda o que era, e para minha surpresa não havia nada por lá. Rodei tudo com uma lanterna clareando cada centímetro do terreno e não tinha ninguém além de nós dois. Foi uma experiência assustadora. Já tinha ouvido várias histórias sobre essa entidade e essa aconteceu comigo e minha ex-namorada. Relato de uma cuidadora. Sou cuidadora de idosos e no início da minha carreira fui contratada para tomar conta de uma senhora bem velhinha. O marido tinha morrido há pouco tempo e parecia que ela estava com depressão. Recusava a ideia de ser internada em um asilo. Os filhos não davam a mínima para ela. Para terem uma ideia da preocupação dos filhos, eu fui contratada por uma amiga da família. Como eu tinha dito, havia acabado de me formar no curso. Acho que na época eu tinha 20 anos. Não tinha experiência com nada, pois nunca havia trabalhado e estava muito ansiosa para começar. E esse foi um erro, pois acabei me submetendo a muitos abusos. Fui apresentada à idosa por essa amiga da família que se chamava Sônia. A idosa era muito simpática, apesar de não conseguir se mexer direito. Tentou me cumprimentar, mesmo não aguentando levantar as mãos. Me fez milhões de perguntas sobre minha vida, as coisas que eu gostava de fazer. Passamos toda a tarde conversando. A casa era um sobrado antigo de 2 andares. O quarto da idosa, que vou chamar de Maria, ficava no primeiro andar, ao lado da sala. A casa tinha uma decoração estranha. Móveis antigos, cortinas que impediam a luz do sol de entrar. Parecia um mausoléu.
Fui apresentada à cozinheira que vinha uma vez por semana e deixava a comida pronta por esse período. A dona Ana, que cuidava da limpeza de toda a casa, que trabalhava somente durante o dia. Eu era a única que dormiria no emprego. Meu quarto ficava no andar de cima. De início, o trabalho consistia em dar de comer, higiene e medicação. Vou tentar resumir o máximo. Aconteceram tantas coisas que poderia escrever um livro. Uma semana depois que estava trabalhando, já estava adaptada e Dona Maria conversava sobre tudo comigo, mostrando que tinha confiança no meu trabalho. Ela me explicou sobre o episódio da morte de seu marido, tentando justificar porque tinha tantas fotos dele por toda a casa. Na casa haviam vários quadros e todos eram fotos do marido. Não estou exagerando. Tinha foto do falecido na cozinha, na lavanderia e até no banheiro principal da casa. Entendi o luto, mas parecia um pouco mórbido usar o banheiro olhando para a cara do defunto. Os dias foram se passando e a cozinheira não apareceu mais. Então eu revezava com Dona Ana para preparar as refeições. Fomos avisadas que logo iriam encontrar uma substituta. Até lá, poderíamos quebrar esse galho, ou seja, mais trabalho pelo mesmo salário. Depois de 3 dias, Dona Ana também não apareceu mais. Então vocês já sabem, já podem imaginar a minha situação. Cozinhando, limpando e ainda cuidando da idosa, que reclamava pois eu estava muito ausente, sendo que ela sabia que eu estava ocupada com as tarefas da casa, que não eram minha obrigação. Em um dia no qual mais tive trabalho, terminei de limpar a cozinha por volta da 1 da madrugada. Passei na frente do quarto dela. Algo me chamou a atenção, como se pedisse que olhasse para dentro. Quando virei, tive a impressão de ter visto uma sombra negra deitada sobre o corpo da pobre velha. Acendi rápido as luzes e não havia nada. Dona Maria estava com os olhos abertos, me olhando fixamente. Ficamos nos olhando por alguns segundos em silêncio. Desliguei as luzes e lhe desejei boa noite. Deitei na cama e fiquei pensando no que havia acabado de acontecer. Estava tão cansada que estava vendo coisas? E por que Dona Maria estava me olhando daquele jeito? Pensei que ela estivesse dormindo. Perdida nesses pensamentos, peguei no sono. Os dias foram passando e eu continuava acumulando funções. Na verdade, cada dia havia mais trabalho. Tentei ligar algumas vezes para a mulher que me contratou, mas ela estava sempre ocupada. Para terem uma ideia, ela colocava meu salário em envelope na caixa do correio. Eu não tinha mais folgas, pois não havia com quem deixar a idosa. No dia seguinte, eu estava dando banho em Dona Maria e fui até seu quarto buscar uma toalha. E na prateleira de baixo encontrei uma caixa com vários desenhos estranhos do lado de fora, algo que nunca vi igual até hoje. Vários símbolos. Movida pela curiosidade, eu abri a caixa e dentro havia várias fotos, dentre elas as fotos da cozinheira e da Dona Ana, a empregada. Embaixo delas havia a minha foto. O mais estranho é que não foi uma foto que eu entreguei. Era uma foto minha limpando a casa e isso me deixou muito incomodada. Pois quem havia tirado aquela foto? E por que estavam todas aquelas fotos na caixa com símbolos estranhos? Encontrou o que estava procurando? Falou a voz rouca de Dona Maria atrás de mim. Meu coração naquele momento parou de bater por uns segundos. Fechei a caixa e peguei a toalha. Quando virei, tentei disfarçar a surpresa. A velha estava nua em pé na porta do quarto. Até aquele momento eu não sabia que ela podia andar. Todo esse tempo fiquei carregando ela praticamente nas costas. A senhora veio até aqui andando. Poderia ter se machucado caso caísse. Eu falava enquanto a enrolava na toalha.
Ela apenas deu um sorriso enquanto me olhava fixamente. Eu diria que até de uma maneira cínica, com um sorriso discreto no canto da boca. Após o jantar, desliguei todas as luzes e fui dormir. Depois de algumas horas, acho que o relógio na parede marcava algo em torno das 3 da madrugada. Acordei com uma música de piano ecoando pela casa. A música ficava alta e depois baixava. Sincronizadamente, levantei num pulo. Poderia ser Dona Maria colocando algum disco velho para tocar? Fiquei com medo que ao tentar andar ela caísse e se machucasse. Aquela barulheira poderia acordar os vizinhos e eles chamariam a polícia. Atravessei o corredor e desci as escadas de madeira que rangiam a cada degrau. O som ficava cada vez mais alto, mas quando cheguei na sala, estava em total silêncio. Fui verificar a vitrola. Sim, naquela casa tinha uma vitrola velha e milhões de discos antigos. Pensei em voltar para a cama, mas fui até o quarto de Dona Maria, só para saber se estava tudo bem. Vi uma luz estranha saindo do quarto dela que iluminava parte do corredor, como se tivesse velas acesas dentro do quarto. Andei na ponta dos pés, encostada na parede para não ser vista. Escutei uns sussurros como uma reza, só que eram várias vozes. Queria saber o que aquela velha estava fazendo. Olhei para dentro do quarto e a cena parecia tirada de um filme de terror. Dona Maria estava deitada na cama e ao seu redor tinha várias pessoas com velas na mão. A primeira coisa que pensei foi que iriam matá-la em algum ritual. Eu tinha que fazer algo para ajudar, mas eram muitos e mais fortes que eu. Então pensei em voltar para a sala e usar o telefone para chamar a polícia. Foi quando 2 mãos grandes me agarraram pelos braços. Quando virei, quase desmaiei de tanto medo. Era o marido falecido dela. Quer dizer, não falecido, pois estava bem vivo e tinha uma força que parecia que iria quebrar meus ossos. Se eu não reagisse, ali mesmo seria o meu fim. Dei uma joelhada no saco do velho, mas mirei errado e acertei sua barriga. Ele me largou e eu caí com tudo no chão. Subi as escadas correndo e me tranquei no quarto. Ouvi muitos passos lá fora e começaram a forçar a porta. Coloquei a cômoda contra a porta e na tentativa de bloquear a passagem ou atrasar eles. Do lado de fora eles batiam com tanta força que uma hora a porta não iria aguentar. Eu precisei pensar rápido. Não podia chamar a polícia, pois os telefones ficavam na sala e na cozinha. Todos no andar de baixo. Aquelas coisas lá fora, chamo de coisas, porque eles não falavam, eles gritavam e rosnavam, como animais furiosos. Chutavam e esmurravam a porta com tanta violência que eu nem queria saber o que poderiam fazer comigo. A única saída seria pular pela janela. Uma queda de mais de 6 metros. Ou isso, ou ficar lá e pagar para ver. Abri a janela e pulei. Tentei agarrar no telhado, mas tudo veio abaixo comigo. Com isso, todo o bairro deveria ter acordado. Saí correndo sem rumo. Eu tinha saído tão poucas vezes daquela casa que eu nem lembrava o caminho de volta. As casas vizinhas estavam com as luzes todas apagadas. O tempo que fiquei naquela casa nunca cheguei a ver nenhum vizinho. Talvez todas aquelas casas estivessem vazias. Quando amanheceu, consegui pegar um ônibus e ir para casa. Minha mãe perguntou se algo de errado havia acontecido para eu estar naquelas condições. Eu estava em choque. Por mais que eu tentasse, não saía uma palavra. Ela me entregou um envelope e disse que logo cedo haviam deixado na porta para mim. Quando abri, tinha dinheiro, aliás, bastante dinheiro, e um papel que dizia: "Sabemos onde você mora, e se não quiser receber nossa visita,
Melhor esquecer o que aconteceu. Acabei indo parar no hospital, pois havia fraturado 2 costelas por causa da queda. Contei tudo aos meus pais e, como a casa era alugada, decidimos nos mudar. Não tocamos mais no assunto. Esse foi o meu primeiro e único emprego até meus pais falecerem. Acabei usando todo o meu conhecimento para cuidar deles 2. Hoje voltei a trabalhar normalmente, só que dessa vez com mais experiência. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!